raiva de Rogério Ceni, mas eu acho que a culpa não é só dele, não. Assunto de hoje, um dos assuntos de hoje com Fabrício Cunha no Campo do 4. Também não fizeram muita coisa. Bom dia, Cazé. Pois é, você está certíssimo. Nem sempre é a culpa do treinador. A gente sabe que o Rogério está em baixa, tem suas responsabilidades. Mas para você ter uma ideia, Cazé, nos últimos 2 jogos, o Bahia criou mais de 40 oportunidades e marcou apenas 2 gols. Rodolfo Raggi fala desse retrospecto negativo do Bahia no que diz respeito a oportunidades criadas e gols marcados. Futebol é um dos poucos esportes em que nem sempre o melhor vence. Talvez seja esse o segredo de tamanha popularidade. O Bahia, nos últimos 2 jogos, se encaixa bem nessa leitura. Contra o Palmeiras, atual líder do Brasileirão, o time teve bom volume de jogo, criou inúmeras chances, chegou a fazer o gol que lhe daria os 3 pontos no final, mas foi anulado e, em seguida, sofreu a derrota após uma cabeçada de Flaco Lopes, que bateu na trave antes de tocar dentro do gol. No último domingo, contra o Atlético Paranaense, o time treinado por Rogério Ceni mais uma vez empilhou oportunidades, mas não conseguiu ser assertivo. Teve 74% de posse de bola, 25 finalizações ao gol, 11 escanteios a favor e apenas 1 contra. Foram mais até de 40 oportunidades de gol em 2 jogos que nós tivemos. Infelizmente, entraram 2. Os adversários tiveram, sei lá, talvez 1/3 dessas oportunidades, fizeram 3 gols na gente. O fato que vem ocorrendo com o Tricolor remete a um velho dilema do futebol: desempenho versus resultado. Na hora de definir, nós não estamos tendo essa calma, essa frieza para fazer o gol. Agora, eu não conheço outra maneira que não seja trabalhar, repetir. Trabalhar a finalização, trabalhar a construção de jogada, ser dominante, ter as melhores oportunidades, ter a maior quantidade de oportunidades possível. A próxima chance de o Bahia voltar ao caminho dos triunfos é no próximo sábado, fora de casa, contra o Cuiabá. Tá aí, né, esse Bahia que infelizmente tem criado muitas oportunidades, mas nos últimos jogos tem marcado poucos gols. E Caio Leone falou sobre esse momento complicado do Tricolor de Aço nessa reta final de campeonato, onde não dá mais para vacilar, né, Caio? Dessa vez o Tricolor não perdeu, mas o empate contra o Furacão trouxe um sabor amargo para o torcedor que enxerga o fim da temporada 2024 de forma melancólica. Vice-campeão baiano, eliminado em todas as competições que disputou e há 2 meses sem vencer. No último domingo, em casa, o Bahia mais uma vez empilhou chances e não conseguiu ser assertivo. No Brasileirão deste ano, o esquadrão encerrou a 35ª rodada com o 7º ataque da competição, com 45 gols marcados. Mas o que chama a atenção é que a equipe treinada por Ceni criou 82 chances claras durante a competição, mas convive nos últimos jogos com um volume grande, mas com um aproveitamento bem abaixo. Se juntarmos o número de finalizações criadas nos últimos 2 jogos, foram 42 finalizações. Só que se pegarmos as grandes chances criadas, foram apenas 11. Que coisa! Se voltarmos em julho, o time azul, vermelho e branco, após ganhar por 3-1 na Liga Arena desse mesmo Atlético Paranaense, se transformava, à época, no melhor ataque do Brasil. Haja queda, haja declínio, haja melancolia. Tá aí, né, a situação que envolve o Bahia que já teve o melhor ataque do Brasil na primeira parte do Campeonato Brasileiro, mas agora convive com a falta de gols marcados. Jean Lucas é um dos símbolos, né, dessa queda tricolor. A gente vai com imagens do atleta na tela, que teve a pior nota, segundo os torcedores, na última partida. Foi eleito pela torcida do Bahia o pior jogador em campo, com 1,6 de nota. O Jean Lucas simboliza muito essa queda do Bahia. No primeiro turno do campeonato, ele participou 8 vezes de gols do tricolor, com 3 gols e 5 assistências. E nessa segunda parte do campeonato não fez gol, não deu assistência, momento muito ruim do volante meia tricolor. O Bahia que nunca venceu o Cuiabá nos confrontos contra a equipe do Centro-Oeste do Brasil. A gente tem os números aí do confronto, né? São 5 jogos com 3 empates e 2 derrotas. Infelizmente, o Tricolor de Aço tem que quebrar esse tabu de jamais ter vencido a equipe do Cuiabá. Jogando lá em Cuiabá, também nunca perdeu. Nas 2 únicas oportunidades, 2 empates. Vamos começar a falar desse Vitória? Que campanha do Vitória, hein? Vitória tem apenas 1% de chance de ser rebaixado. Para mim, favas contadas, o Vitória vai permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E se o Vitória permanecer com os acessos de Ceará e Sport, adicionados a Fortaleza e Bahia, o Nordeste, pela primeira vez na era pontos corridos, terá 5 representantes na Série A, né, Rádio?
Na última rodada da Série B, o futebol nordestino ganhou motivos para comemorar. Com acessos de Sport e Ceará, a elite do futebol nacional em 2025 pode ter pela primeira vez 5 clubes da região desde a implantação dos pontos corridos. Com Fortaleza e Bahia já matematicamente garantidos, cabe ao Vitória confirmar a permanência na Série A do ano que vem. Com 42 pontos na tabela, 5 acima da zona de rebaixamento a 3 jogos do fim, o Leão só precisa de mais 3 pontos para se garantir. A depender de outros resultados, até com simples empate diante do Fortaleza domingo no Barradão, o Colossal pode sacramentar o seu objetivo. Eu acredito que 42 nós estamos livres, então não atingimos ainda o objetivo maior do clube na competição, que é a permanência, então nós não podemos ainda falar de um outro passo. Nós temos agora, claro, 2 jogos dificílimos dentro de casa, onde nós temos que nos prepararmos bem para buscar fazer também uma pontuação. Aí sim nós podemos cravar aí talvez a permanência do Vitória e por que não sonhar com coisas ainda maiores. Acho até que o Vitória praticamente se livrou, né? Ele fala em 45 pontos, mas como expliquei ontem, tem muitos times entre o Vitória e a zona do rebaixamento. Não acredito que o Juventude vá tirar a diferença para o Vitória. Não acredito que o Criciúma vá tirar essa diferença. O Bragantino muito menos. Então acho que a linha de corte será mais baixa e a gente vai ter o Vitória na Série A. E adicionados a Ceará, Sport, Fortaleza e Bahia. Pela primeira vez, Casé, 5 times do Nordeste na primeira divisão. Maravilha. Imagina como será a transmissão da Copa do Nordeste aqui na TV Aratu, que a gente tem os direitos exclusivos, né, dessa competição, que esse ano estará mais forte, porque 5 times da nossa região estará na Série A. Merecedores, né? Merecedor demais, né? Parabéns a Ceará Sport, que acessaram a primeira divisão. Caio Leone falou desse momento importante no Vitória, que pode levar o Leão, inclusive, à Copa Sul-Americana do ano que vem. Quem diria que o rubro-negro escaparia? Mas a realidade é que o Fico está mais perto do que nunca. O Vitória, treinado por Thiago Carpini, se transformou em sinônimo de garra, luta, concentração e recuperação. Após ter perdido para o Corinthians, a preocupação rondou o Barradão. Fora de casa, o Leão tinha 2 pedreiras pela frente, Criciúma e Botafogo, 6 pontos em disputa. Mas com 2 partidas de muita entrega, o Vitória somou 4 pontos importantíssimos para a manutenção. Hoje é o 12º colocado com 42 pontos e 12 vitórias. No segundo turno foram 8 e o mais importante, contra oponentes diretos. O Leão venceu o Atlético Goianiense, o Juventude, o Cuiabá, o Fluminense, o Red Bull Bragantino, o Atlético Paranaense e o Criciúma nos 2 turnos, além de conseguir vencer o Palmeiras em pleno Allianz Parque. A manutenção na Série A é mais do que merecida, falta muito pouco. Ponto para Carpini, o grande nome dessa recuperação. Pontos para Mateuzinho, Alejandro, Lucas Esteves, Wagner Leonardo e todo o elenco. Falando em pontos, faltam apenas 3 nos últimos 3 jogos que faltam. Lembrando que o corte para a permanência esse ano pode ser de 43 pontos. Esse momento é ímpar para a reconstrução de uma instituição que saiu do inferno sucessivas vezes e pode novamente encontrar o céu. Que maravilha seria ter 5 times nordestinos confirmados no Campeonato Brasileiro da Série A em 2025. Demonstra força, competência, gestão. Que assim seja. E para mim está confirmado os 5 times do Nordeste na Série A, lembrando que a TV Aratu transmite ano que vem, a partir de janeiro, a Copa do Nordeste 2025, que estará extremamente fortalecido. O Vitória não terá Carlos Eduardo na próxima partida, está suspenso, e o Mateuzinho virou dúvida, está sentindo uma contusão no joelho, uma luxação no joelho. O Mateuzinho, o melhor jogador do Vitória, pode não ficar à disposição para a partida de domingo contra a equipe do Fortaleza. E para encerrar, hoje tem Fluminense e Criciúma pela Série A do Campeonato Brasileiro, tem Atlético Mineiro e Juventude, tem Fortaleza e Flamengo, e atenção, senhores, Palmeiras e Botafogo no jogo que pode decidir o título de campeão desse ano. Ambos com 70 pontos jogando hoje no Allianz, lá em São Paulo, Casé. Obrigado, amigo. Um abraço, gente. Até amanhã.